Olá, famílias! Nós estamos de máscara, mas vamos retirá-las, seguindo todo o protocolo de distanciamento de prevenção à Covid-19. Vamos higienizar as mãos. Meu nome é Ana Carolina, sou coordenadora de ensino do setor de orientação educacional da Rede de Ensino Municipal e esse é o programa Em Família. Hoje a gente tem o prazer de estar aqui conosco a Fabrine Brasil. Ela é orientadora educacional na rede municipal, tem uma trajetória longa como professora na rede, especialista em vários temas de educação e a gente veio falar um pouquinho hoje sobre tempo de qualidade no período de isolamento social. É possível? Sim. Hoje nós vamos rever algumas concepções sobre a formação do sujeito, sobre a convivência dentro de casa, sobre as relações sociais e, sobretudo, algumas dicas das possibilidades do que fazer dentro desse período de pandemia. Bom, nós temos algumas considerações, os slides vão nos ajudar para que a gente possa elucidar um pouco melhor sobre esse tema. Tempo de qualidade, Carol, ele é um tempo onde se considera a atenção plena ao outro. Eu tenho um tempo de entrega, de dedicação, sobretudo os interesses das duas partes que se relacionam estão plenamente satisfeitos. Ele também é um tempo que ele pode ser destacado para ser guardado, para gerar uma memória afetiva, sobretudo para fortalecer as relações. Aqui nós temos também três características principais sobre o que é o tempo de qualidade. Elas são um tempo onde ele é qualitativo, então ele não é medido pelo relógio, eu não fico marcando se passaram 5, 10 minutos, 1 hora. Ele também é subjetivo, então ele participa dentro daquilo que você realiza com as pessoas que estão interagindo, dentro de uma subjetividade de um olhar que se faz dentro da sua cosmovisão. E nós temos também a característica sensorial, ele é marcado pelas experiências. E aí, Carol, é bem interessante a gente pensar no seguinte, todas as vivências que nós temos, elas ficam guardadas como se fosse numa espécie de caixinha dentro do nosso coração, falando em termos psicológicos. Para isso, nós temos aqui, então, experiências que estão sendo vividas nesse tempo de isolamento dentro de casa, recheadas de sabor, de cor, de textura. Então você percebe que a entrega que se faz e a relação que se tem, embora bastante sensível com todas essas questões que se vive dentro de um cenário mundial, ela é marcada sobretudo pelo toque que se tem dentro da própria alma. Em tempos de pandemia, que recorte a gente tem? Que tempo nós estamos vivendo? Férias antecipadas, escritórios foram para dentro de casa, né, no sistema home office. Nós temos também um perfil de múltiplas tarefas, onde os adultos da relação eles estão, sobretudo, sobrecarregados, desenvolvendo a polivalência, eles estão também se desdobrando em novos papéis, percebe-se o surgimento aí de um perfil autodidata, de um pai, de uma mãe, de uma família que está extremamente preocupado, cuidadoso e parcerizando a educação em casa. E aí, nós vamos trazer aqui algumas características que trazem para nós o entendimento do que é o sujeito, do que é o indivíduo, sobretudo das suas necessidades. Então, nós vamos aqui emprestar o conceito trazido por Maslow. Maslow, ele estudou o comportamento humano ao longo de muitas décadas. Para isso, nós vamos aplicar agora o conceito que ele trouxe das 5 necessidades fundamentais que todo indivíduo tem. E aqui vai desde um bebezinho até a mais tenra idade. Nós temos a necessidade fisiológica, que é aquela necessidade, Carol, que a gente tem de comer, de beber, de dormir, de descansar. Depois nós temos a necessidade de segurança, muito forte também nesses tempos de pandemia. E ela diz respeito a me sentir seguro e também de proteger ao outro. Sobretudo que família não tem pensado nisso. É até importante a gente reiterar aqui que nós não estamos sendo forçados a ficar em casa, mas é um cuidado e uma proteção. E isso é uma decisão pessoal. Todos os dias eu escolho estar cuidando daqueles aos quais eu amo, daqueles aos quais eu convivo e que pode ser que nesse momento eu esteja só por um tantinho de tempo assim, distante fisicamente. E essas são 2 necessidades primárias, segundo Maslow.
Depois nós temos a necessidade social, a de estima e a autorrealização. No entanto, a necessidade social, ela é latente nesses tempos de pandemia, porque como ser humano, nós buscamos a realização das relações sociais. Nós investimos tempo, nós investimos carinho, atenção, nós investimos também algumas ações e aí nós vivemos então dentro desse período com uma nova mudança, né, com um novo formato do que pode ser feito com o outro. Aqui nós temos também mais algumas especificidades pensando na criança e no adolescente. E é claro que é muito bem-vindo também se encontrar no meio dessas características do sujeito. Bom, Carol, nós temos então a anomia. A anomia é um período em que todo ser humano vai passar e que compreende mais ou menos o período ali entre 0 e 2 aninhos de idade. Que característica essa criança tem? Ela não vai conseguir entender o que é uma regra. Para ela, as suas relações são ausentes de regra e precisa da figura de autoridade, do adulto significativo para o cuidado e, sobretudo, para que ela possa passar por esse período e ter uma sensibilidade para se despertar na heteronomia, que é o período onde a criança tem aproximadamente até 12, 13 anos e ele é um período ausente de regras internas. Eu me regulo sobre as regras externas. Fabrini, deixa eu fazer uma pergunta. Apesar do adolescente não ter essas regras internas, enquanto pai, dá para a gente negociar essas regras com eles dentro do que é possível? Perfeito, muito bem colocado, Carol. É possível sim, porque as regras, elas, embora sejam não negociáveis a princípio por um regulador interno, eu consigo começar a fazer o que a gente chama de coordenação de perspectiva. Então, eu passo a ter vários pontos de vista sobre as situações, sobre as pessoas, sobre os fatos. E aí, o adulto tem uma figura central nessa parte do desenvolvimento, porque ele vem e se torna um modelo significativo. Os pais são exemplos, né? O tempo todo. E é engraçado porque comumente, né, como professor, a gente costuma usar um ditado que diz assim, o exemplo, as palavras elas convencem, mas o exemplo ele arrasta. E aí é importante também a gente entender a sensibilidade que existe dessa criança e do adolescente. Por quê? Porque eles ouvem aquilo que não é dito. Sobretudo na heteronomia, vamos imaginar que esses ouvidos emocionais para fins didáticos, eles estão mais aguçados e ampliados. E aí, então, nós temos a autonomia. A autonomia ela é um período que se caracteriza pela internalização das regras, ou seja, eu consigo coordenar a minha perspectiva, entender os outros fatores e eu decido, a partir dos valores internalizados que eu tive ao longo da minha educação, ao longo das minhas experiências de vida, aquilo que eu quero fazer ou não. E, sobretudo, a autonomia traz também, Carol, mais uma necessidade de reflexão, de conversas internas. Então, eu olho para a situação e penso, vale mesmo a pena eu obedecer? Ou, de repente, eu cumprir aquele combinado que meu pai e minha mãe fizeram? Ah, talvez um adolescente por algum período esteja sozinho em casa, vou ficar mais um pouco no videogame, vou ficar mais um pouco no jogo, mas aí por decisão própria e por valores internalizados que você, família, já construiu com ele, a decisão é, puxa, vou organizar meus estudos, já tenho uma planilha, já tenho um planner. Inclusive o SOI disponibilizou num outro fascículo, né, num fascículo anterior. Isso, o primeiro fascículo. Algumas dicas sobre a rotina de estudo. E aí é o sujeito que, já adolescente, começa a ser autor da sua própria história. E aí, Fabrini, a gente tem umas dicas para as famílias? Como ter esse tempo de qualidade? O que pode ser desenvolvido? Muito bem. Agora, nós vamos então ver 7 dicas do que é possível fazer em família, tendo um tempo de qualidade. A primeira delas é apropriar-se da leitura e contação de histórias. Tem diferença a leitura e contação de histórias? Perfeito, Carol. Tem sim. A leitura, ela é o momento em que eu pego um livro, uma obra, e eu utilizo todas as palavras do autor. Trabalho também o comportamento leitor do meu filho, do meu adolescente. No entanto, eu utilizo ali a obra pronta. Mas, surpresa, nós temos aqui uma caixa
E essa caixa vai trazer para nós um exemplo prático do que é a contação de histórias. A contação de histórias, ela é a criação de uma narrativa, ela pode ser um reconto de uma história já conhecida, onde elementos desconstruídos vão ser convidados a participarem dessa narrativa. Aí você pode olhar a Fabrini, acho que você trouxe as coisas da sua cozinha. De fato, você sabe que a cozinha é um ambiente que a criança e o adolescente adora explorar. E aí, durante esse tempo em casa, convide o seu filho para que ele possa, junto com você, criar uma história. Vamos imaginar, lembra da sua infância, quando você ia na casa da avó e adorava pegar aqueles feijõezinhos e eles serem os seus soldados de um exército? Ou, de repente, uma espiga de milho? Vamos ver o que mais a gente tem aqui. Nós temos alguns elementos prontos que podem ajudar. Então, a gente tem um dragão, nós temos um microfone, uma bola. Pegue os brinquedos que o seu filho gosta, monte um cenário com ele. Altere as possibilidades de contação de histórias. Fabrini, meu filho já tem 12, 13, 14, 15 anos, 16, não vai dar certo essa contação. Vou fazer com vocês aqui a sugestão, vou mostrar uma outra proposta, que é a mesma construção de narrativa, onde você pode imprimir ou, de repente, você pode escrever junto com ele elementos do cenário, qual é o tempo e espaço que essa história passa, quem são os protagonistas, os vilões, e aí você vai recheando, porque uma diferença principal que existe entre ler e contar histórias é que eu consigo criar e dar asas à minha imaginação. Bom, nós temos aqui também mais uma outra dica, que são os jogos. Os jogos, eles trabalham fortemente na formação, não só do desenvolvimento cognitivo, mas do afetivo das crianças. Nós temos o podcast, que hoje tem sido também um grande modismo, mas um grande recurso que facilita as histórias e o ensino em casa. Ele é uma espécie de um rádio. Nós temos também o faz de conta. Nós sabemos também que a criança tem um grande prazer em vivenciar esse imaginário. E ele é um recurso importante, uma proposta de atividade para se fazer em tempos de pandemia, porque ela vai ajudar a trabalhar as emoções represadas dentro da criança e as representações sociais que ela faz de mundo, de sociedade e de família. Nós temos as músicas, passatempos e atividades para se fazer junto, um jogo do mico, um ludo, pelo menos na minha época tinha ludo, não sei aí, quem é um pouquinho mais experiente vai se lembrar. Atividades de forca, de cruzadinha e as emoções e os sentimentos que podem ser trabalhados com o recurso das animações e de filmes. Um exemplo disso é o desenho Divertidamente. Sobre as emoções e sentimentos, a gente vai conversar mais um pouquinho no próximo programa. Queria agradecer sua presença, Fabrini. Foi muito bom estar com você. Eu acho que agora as famílias têm bastante dica do que fazer com qualidade nesse período de distanciamento social. Queria agradecer a audiência de vocês. Vai aparecer embaixo da tela um QR Code para vocês mandarem dúvidas, sugestões de tema para os próximos programas. Muito obrigado por estarem com a gente. Até semana que vem. Obrigada. Um abraço.